Saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à entrevista ZNJ, desta com o deputado Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, Nuno Dala, a quem me dirijo para saudá-lo. Muito bom dia. Bom dia. Nuno Dala, diz-nos, vemos nas últimas entrevistas que dás ao caso do processo de acusação de difamação a minimizar eh, o cenário atual. É uma questão, minimizas olhando pela tua dimensão ou então olhando pela tua inocência? Minimizo por três razões. Aliás, nem sei se é minimizar. Eu penso que eu procuro ser o mais realista possível, porque, em primeiro lugar, eu tenho um percurso que é caracterizado nos últimos anos, nos últimos 10 anos, por processos, desde o de maior magnitude, que foi o processo 15 mais 2, até processos menores. Este processo, o mais recente, deve ser avaliado no seu mérito. Eh, É uma acusação de injúria, calúnia e difamação. Não tem, de facto, força suficiente para despoletar, como pretende o presidente do Tribunal Supremo, uma suspensão de mandato. Por que que diz que não tem forças suficientes? Calúnia, difamação, injúria são crimes que, no nosso ordenamento jurídico, têm como forma de punição habitual a multa. E dificilmente vão para além de 2 anos. E mais do que isto, não é esta a razão, não constitui esta uma razão suficiente para o presidente do Tribunal Supremo, por exemplo, conseguir que a Assembleia Nacional veja a pertinência, veja a relevância, até política, num assunto dessa natureza e convocar e acionar os mecanismos internos para, inicialmente nas comissões e finalmente a nível do plenário, dar provimento, ou decidir se dá provimento ou não à solicitação do presidente do Tribunal Supremo. Disse recentemente que o pano do fundo deste processo era retirá-lo do Parlamento. Há razões para este procedimento? Há razões para essa leitura, porque o grupo por trás deste processo é conhecido por usar as instituições a seu belo prazer para bloquear, para perseguir, para prejudicar pessoas com as quais efetivamente estejam incompatibilizadas. Seja porque, por alegadamente, as mesmas terem sido caluniadas, injuriadas ou difamadas, seja por outras razões que fazem parte de um pacote de casos que denunciei em 2020, no primeiro trimestre de 2020, sobre corrupção na Procuradoria-Geral da República e na Presidência da República, concretamente na Casa de Segurança. Então, nessa ordem de ideias, é evidente que nós estamos cientes de que nesse país existem pessoas que controlam as instituições e as usam de acordo com os seus interesses pessoais. Esse processo tem aparência de processo judicial, sim senhor. Mas, para além disto, o seu objetivo é político. A sentença já está cozinhada. Basta apenas que a Assembleia Nacional atenda ao pedido do presidente do Tribunal Supremo para daí então simularem um julgamento, como tem sido habitual quando se trata de ativistas e adversários políticos, e depois então baterem o martelo com uma sentença em sede da qual a pessoa é condenada com uma moldura superior a 2 anos, que é exatamente aquilo que o regimento estabelece, que dá lugar à perda de mandato. Ou seja, não é tanto como termina, porque como termina nós já sabemos. É como a sentença que inviabiliza continuar no Parlamento. É como começa. Se a Assembleia Nacional atende a esse pedido, que eu devo realçar, que é um pedido caprichoso do presidente do Tribunal Supremo, o resultado nós já sabemos qual será. A UNITA, de que o senhor é membro do grupo parlamentar, emitiu um comunicado há tempos
que muitos dizem que não teve a contundência de que a UNITA habituou. Sentiu-se protegido? Bem, eu compreendo essa leitura, principalmente vinda do pessoal com quem durante anos percorri as várias avenidas do ativismo. Há vários ativistas, há até alguns grupos e movimentos sociais que fazem uma leitura no sentido de que faltou contundência, faltou uma reação mais política da parte do grupo parlamentar da UNITA, de que faço parte. No entanto, por entender que há fatos, há desdobramentos de situações de bastidores que os ativistas e outros cidadãos bem intencionados e preocupados com a minha situação, compreende-se que façam tais leituras, mas também compreende-se que eu diga que felizmente não se trata de, como alguns dizem, haver aqui uma entrega de bandeja da minha pessoa por parte do grupo parlamentar da UNITA ao sistema de justiça, que, como nós sabemos, costuma ser extremamente injusto com ativistas e adversários políticos. A UNITA fez um comunicado na semana passada. Esse comunicado ele é politicamente correto. Ele indica que a UNITA entende que a justiça deve ser feita, mas sem interferência política. E a UNITA não iria fazer uma outra leitura inicialmente que não fosse essa. A UNITA, ou melhor, o grupo parlamentar da UNITA e a própria UNITA enquanto partido que sustenta o grupo parlamentar, tem uma estratégia política face a esta questão. Não significa que cair-se-á na ingenuidade de fazer as coisas como se estivéssemos em presença de um processo judicial no verdadeiro sentido do termo, que objetiva fazer justiça, porque, como eu expliquei há pouco tempo, é um esquema para o grupo por trás de toda essa cabala conseguir a perda do mandato, conquanto a Assembleia, obviamente, atende ao pedido do presidente do Tribunal Supremo. Pela maioria parlamentar, o MPLA tem palavra determinante na aprovação ou não do levantamento da sua imunidade. Torce que colegas do partido da situação votem favoravelmente ao deputado Nuno Dal? Eu, felizmente, não preciso de torcer. Eu só preciso que, efetivamente, o grupo parlamentar faça o seu trabalho. E não, tenho evitado pronunciar-me sobre o posicionamento político dos colegas do grupo parlamentar do MPLA, por razões que decorrem de ética e decoro, porque, tal como noutras situações que considero muito mais graves, muito mais sérias, não fiz pronunciamentos públicos no sentido de que esperasse uma certa posição por parte dos colegas do MPLA. Não é agora que eu vou fazer, eu entendo que eles estão a par da situação. O que eu posso dizer, que não constitui problema nenhum, é que tenho dado das mensagens de apoio que tenho recebido fora do espaço público, mas, digamos, num ambiente mais privado, figuram muitas iniciativas de deputados e deputadas do MPLA. O que vão fazer em termos de orientação política, de voto, é algo que cabe ao grupo parlamentar do MPLA, que, como tenho dito muitas vezes, é uma bancada que possui pessoas que fazem leitura política da situação ou das diversas situações que chegam à Assembleia Nacional. E, portanto, o que eu tenho a dizer apenas é que eu espero que o grupo parlamentar, o que me interessa aqui dizer é aquilo que eu espero do grupo parlamentar, que é implementar uma estratégia política, porque, no fundo, a Assembleia Nacional vai dar uma resposta política e, portanto, do grupo parlamentar da UNITA espero aquilo que tem estado a ver a ser feito a nível dos bastidores. Obviamente que não vou dar esses detalhes porque são ainda de bastidores, mas que a estratégia da UNITA, do grupo parlamentar da UNITA, vai ter contornos visíveis
nos próximos tempos, nos próximos dias, nas próximas semanas, e ela está a ser feita, claro, com recurso à orientação não só da direção do grupo parlamentar, mas da própria direção política da UNITA, enquanto partido e enquanto estrutura que reúne e suporta a frente. Qual seria o futuro político do Nuno Dallas caso viesse a ser condenado? A condenação, caso viesse a ocorrer, não me faria deixar de fazer política. Nos moldes em que já expliquei, já existe uma sentença cozinhada. Caso isso efetivamente acontecesse, não deixaria de fazer política. Teria apenas interrompido o meu percurso no Parlamento. Mas eu tenho que dizer ao senhor jornalista e aos angolanos e angolanas que hoje é 4 de dezembro de 2023 e a 4 de dezembro de 2024 eu vou estar na posição de deputado. Vai ser assim em 2025, vai ser assim em 2026. E naturalmente vai ser no último dia desse mandato que começou em 2022, no dia 16 de setembro. Recentemente disse, caso viesse a ser multado em face desse processo, não teria dinheiro para pagar. Foi ironia ou falou mesmo porque não tem capacidade financeira? E por Nota outro, número 1, é importante dizer que o objetivo não é a indemnização. ok. A indemnização é o objetivo formal do processo. O objetivo real, que é oculto, é político, perda de mandato, por um lado. Por outro, eu não disponho de patrimônio para pagar 200 milhões de kwanzas. E eu duvido que o próprio queixoso tenha tal patrimônio conseguido via trabalho honesto e árduo. Havendo uma condenação, não estou a ver como é que eu iria pagar 200 milhões. Uma questão de curiosidade, quanto é a sua renda mensal enquanto representante do povo no Parlamento? Eu na Assembleia Nacional, enquanto presidente da sexta comissão, recebo pouco mais de 1.700.000. E eu disse enquanto vice-presidente da sexta comissão, porque os deputados que têm cargo nas comissões, por exemplo, têm salários ligeiramente superiores aos deputados que não possuem cargos na Assembleia, em sede das comissões de especialidade, por exemplo. Significa que o salário do deputado, isto não constitui nenhum segredo de Estado, é atualmente de 1,5 milhão de kwanzas. Significa que eu ganho pouco mais de 200.000 do que o salário, do que os outros deputados que não têm cargo nas comissões de especialidade, como é o caso da sexta comissão, em que atuo desde que fui eleito na comissão como vice-presidente da referida estrutura interna parlamentar. Chegou a deputado via Para Já, que é o projeto político coordenado por Chivo Kuvuco. Já se chegou a conversar com o líder do Para Já e o líder da Frente Patriótica sobre o assunto? O que eles disseram? Bem, este assunto é do conhecimento da direção da UNITA, ou seja, do presidente da UNITA e da direção da UNITA, do coordenador do projeto político Para Já e da própria direção, ou seja, dessa coordenação do projeto, e é também do conhecimento do presidente do Bloco Democrático e também da direção do Bloco Democrático, estou a falar no âmbito da frente. E a estratégia adotada pelo grupo parlamentar da UNITA em relação a essa situação, a esse processo, que, como tenho dito de forma reiterada e com toda a responsabilidade, é mais um filme da nossa justiça, decorre efetivamente de orientação política da frente. Então não houve nenhuma conversa em particular com os líderes que eu citei. Bem, essa conversa a CJ interage com Abel Chivukubu,
e interage com Filomeno Vieira Lopes, significa que há decisões que, obviamente, são, primeiramente, discutidas e depois, então, são decididas. É evidente que, por força da minha situação, ou se quisermos dizer de outra forma, da configuração da minha presença no grupo parlamentar, seria estranho se o coordenador do projeto político para já efetivamente não tomasse conhecimento. Só para lhe dar um exemplo, ele recebeu cópias do seu assistente parlamentar, que fez uma abordagem detalhada do processo e de como é que ele efetivamente poderá ser conduzido em vários cenários. Seja o cenário em que a Assembleia dá provimento ao pedido por carta do Presidente do Tribunal Supremo, seja se isto não acontecer. Nuno Dalla foi conhecido pelas suas participações em grandes manifestações, mesmo desde o período do presidente José Eduardo dos Santos. Já conhece alguma organização que está a decorrer para manifestar-se a seu favor? Bem, o que eu posso dizer é que seria difícil dizer quantos grupos, movimentos e organizações da sociedade civil estão a organizar atividades em prol da minha defesa cívica e política, porque são muitas iniciativas. Eu, sinceramente, não cheguei a contabilizar, porque todos os dias recebo mensagens e chamadas de responsáveis desses grupos, movimentos e organizações a dizer que pretendem ou estão a conceber projetos de advocacia cívica e advocacia política a meu favor. Mas isto depende também do que o grupo parlamentar está a fazer, no sentido de que se faça algo sincronizado, em que o discurso seja efetivamente o mesmo, com variações, porque uma coisa é o discurso do grupo parlamentar da UNITA, que é uma estrutura política parlamentar, e outra é o discurso cívico de movimentos de organizações da sociedade civil, a par, é claro, de individualidades que vão agir em nome próprio nesse sentido. Eu me sinto, felizmente, amparado tanto por ex-parceiros de percurso. Quando digo ex, significa que eu agora estou na política e eles continuam no ativismo, porque não é possível ser ativista político e deputado ao mesmo tempo. São, portanto, domínios diferentes em que é possível apenas ser uma coisa. Sinto-me amparado, as mensagens são inúmeras, e já nem digo dos cidadãos no geral, são coisas que são manifestações de solidariedade que até ultrapassam as minhas expectativas. Tenho estado a me recordar da defesa brutal que o povo angolano fez de nós em 2015 e 2016. Temos dito, aliás, que o nosso maior advogado naquele processo foi o povo. Porque o regime fez leitura e percebeu que tinha um grande advogado contra o qual não podia fazer nada, que era o povo angolano. Eu tenho informações, por exemplo, que o nosso caso chegou até Cuba, que é um país fechado, e num dos lares de estudantes em Cuba, havia cidadãos que me reconheceram, porque alguns deles tinham trabalhado comigo. Por exemplo, o caso de Pedro, que tinha sido meu colega no ensino especial, que estava lá e viu, e me disse: Olha, eu conheço, foi meu colega e tal. Foi um caso que eu costumo dizer que foi um daqueles casos em mais de 40 anos de independência, em que o povo angolano ficou singularmente unido a defender-nos de diversas formas. Eu costumo dizer que se essa experiência de um povo advogado a favor de ativistas fosse replicada, seria bom noutros casos. Foi uma coisa que constitui um caso de estudo. E diga-nos, onde é que sonha chegar do ponto de vista político? Qual é o seu maior sonho enquanto político? Bem,
Uns dizem que querem ser presidente da República, outros dizem que querem ser ministros. Eu, por razões que têm muito a ver com o meu percurso no ativismo e também por razões de formação técnica, porque eu, para além, é claro, as pessoas dominam mais o âmbito, o percurso político, na forma de ativismo político, mas as pessoas não olham muito para o meu percurso científico, porque eu basicamente fiz um percurso que envolveu docência e investigação científica, portanto, sou membro de várias organizações científicas. Em algumas suspendi o meu trabalho porque, de certa forma, encontra incompatibilidade com o cargo de deputado, mas continuo membro dessas organizações. E por que eu estou a dizer isso? É para tentar criar pano de fundo para uma resposta que vai no sentido de que não tenho pretensão de ser presidente da República, de ser ministro, e se um dia tiver de ser ministro, deverá ser ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Mas, por enquanto, o meu objetivo é trabalhar, é continuar a advogar os interesses dos cidadãos e cidadãs na Assembleia Nacional, porque na Assembleia Nacional eu tenho possibilidade de fazer muita coisa a favor do povo, em nome do qual nós atuamos, mas também até noutros aspectos, digamos, mais concretos, como, por exemplo, realizar ações filantrópicas a favor de cidadãos que passam dificuldades. Eu, por exemplo, tenho um programa de bolsa de estudo que beneficia centenas de jovens, crianças e jovens, e que contempla o financiamento do ensino primário, ensino para o primeiro ciclo, segundo ciclo, e também o ensino universitário a par de um programa de bolsas de formação profissional. E então, por enquanto, o meu alvo é mesmo este em que estou, que é fazer deputação da melhor forma possível, procurando estar à altura da expectativa daqueles e aquelas que em 2022 foram votar, apesar dos vários obstáculos colocados, e que expressaram a sua vontade, a sua vontade de maneira muito significativa nas urnas, como se sabe, independentemente do desfecho que o processo teve, quanto a se houve ou não respeito dessa vontade expressa nas urnas, como devia ser. Gostaria de dizer alguma coisa em jeito de conclusão? Eu gostava de dizer que seria estranho se eu ficasse preocupado, ansioso, angustiado, desesperado com mais um processo. Porque eu vi a morte a passar por mim, por assim dizer. Sobrevivi a iniciais 6 meses numa cela de 21 dias. Os psicólogos e os psiquiatras aconselham sempre o serviço penitenciário no sentido de que um recluso não deve ficar mais de 21 dias numa cela disciplinar. E que se isso acontecer, o recluso pode desenvolver demência. E nós ficamos, eu e os outros ficamos 6 meses nesse tipo de cela. Não enlouquecemos. E repare que o risco de enlouquecimento era muito grande porque nós fomos arrancados dos nossos filhos. Eu, por exemplo, quando fui preso, a minha filha tinha 3 semanas. Portanto, eu não vi o primeiro ano de crescimento da minha filha, por exemplo. Fiz uma greve de 37 dias, portanto, também como forma de protesto às injustiças que que perfilavam dentro ou no interior do processo. Já estive prestes a ser metralhado, por assim dizer, no estabelecimento prisional de Caquila, eu e o Osvaldo. Quase que teríamos sido alvejados com AK por termos exigido ver um companheiro nosso que estava a passar mal. Nós corremos esse risco, fomos, e
Portanto, para dizer que este é um processo que, em comparação com o processo 15 mais 2, por exemplo, não tem comparação possível. Nós fomos acusados de termos atentado contra a vida do falecido presidente José Eduardo dos Santos. Fomos acusados de termos conspirado para subverter as instituições do Estado, realizar golpes. A acusação foi mudando até que evoluiu também para atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores. E nós saímos da prisão a 29 de junho de 2016 triunfantes. Saímos de lá triunfantes e o Estado, para evitar efetivamente um desfecho humilhante para um ente como o Estado, teve de inventar uma amnistia, porque de facto, sem amnistia, o Estado teria que nos indemnizar de uma forma brutal. Então é para dizer que mantenha a serenidade habitual, a tranquilidade habitual, e na vida, quando pessoas fazem opções como aquelas que eu fiz, devem ter em presença que tarde ou cedo vão surgir no caminho diversos obstáculos, sejam decorrentes da própria concatenação da vida, sejam decorrentes de grupos como este, que mais uma vez decide por sua conta, por sua própria conta e risco, investir contra mim, a ver se conseguem ver-me disponível para fazerem o seu jogo, né? O seu filme de comédia, diga-se. Muito obrigado, senhor deputado. Nada. Muito obrigado a todos. Até a próxima.